irmãos, a possibilidade da participação coletiva na vida política e antiga durante o século V a.C. era intensa na cidade de Atenas. Quando a gente observa a história de Atenas, onde reunia-se o grupo na chamada Acrópolis para discutir e ali legislar sobre assuntos importantes na vida da cidade, não só o poder executivo, mas o poder legislativo tinha uma grande influência para decidir de forma coletiva o que era o bem-estar da população. Era também encontrado nas cidadãos em Atenas, e era visto pessoas pró-labores, pró-participantes, apenas homens maiores de 21 anos, ateniense ou ao menos filhos de atenienses livres. Aquela sociedade grega antiga era composta de escravos e também era composta de pessoas que eram levadas, subdominadas pelas guerras de várias cidades. Enfim, o que havia ali na cidade de Atenas, e que hoje nós, no mundo ocidental, queremos que possa ser dignamente difundido, a tão falada democracia, que é o poder que emana do povo, é visto na cidade antiga, e cidades desenvolvidas defende a democracia. Mas antes da gente observar essa questão intrínseca no ser e amar, contendo aqui dentro do nosso texto, é importante recordarmos rapidamente do contexto anterior. Então, direcione os seus olhos do versículo 15 ao versículo de número 20, assunto colocado, pregado, anunciado no sermão passado, sobre o tema 3 coisas abomináveis ao Senhor. Você lembra quais são essas 3 coisas abomináveis ao Senhor? Hoje nós vamos ver mais 2 coisas, 2 princípios, formando todo o contexto, que começa no versículo 15 ao versículo 25. Mas no sermão passado, nós falávamos sobre oprimir o escravo imigrante, falamos também sobre a questão da prostituição religiosa, e focamos a respeito de juros sobre juros, emprestar dinheiro aos irmãos com juros estratosféricos. Mas hoje, o nosso sermão de hoje, resume-se dentro do seguinte pensamento. Vou falar bem devagar para que você possa entender esse resumo, e assim já conectar naquilo que nós vamos falar. Nosso resumo dessa noite é uma pergunta. Simplesmente uma pergunta. Esses versículos aí, esses 8 versículos, 5, 6, 7 versículos, tratam do seguinte assunto: como servirmos ao Senhor e ao nosso próximo. Como servirmos ao Senhor e ao nosso próximo. Esse é o nosso resumo de hoje. Queridos, do versículo 21 ao versículo 25, temos 2 leis. A primeira lei, pautada dentro desses 5 versículos, vai do versículo 21 ao versículo 23. Se você quiser grifar, se você quiser marcar, você pode colocar lei cerimonial. Lei cerimonial. Do versículo 21 ao versículo 25, você tem 2 tipos de leis, 2 princípios. O primeiro princípio, do versículo 21 ao versículo 23, lei cerimonial. E do versículo 24 ao versículo 25, lei social. Esses são os 2 princípios. 2 princípios importantes e fundamentais para a nossa vida. Então, o que eu tenho que trazer à mente é o seguinte: como é que eu sirvo ao Senhor? Como é que é o meu culto ao Senhor? Como é que eu trato com o Senhor Deus? Como é que deve ser o meu proceder cerimonial diante do Senhor? Em segundo lugar, como deve ser o meu proceder social? Irmãos, por muito tempo nós tínhamos um rótulo. O cristão era conhecido como aquele que não.
Talvez você tenha já vivido algum bullying espiritual em que você foi conhecido como não. O cristão é aquele que não sai, o cristão é aquele que não pratica um esporte, o cristão é aquele que não tem amigos, o cristão é aquele que é isolado do mundo. Não, não, não e não. Como deve ser o nosso procedimento social? Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Como servimos ao Senhor e como servimos ao nosso próximo. Tema de hoje, 2 princípios ao Senhor. O primeiro princípio, leia o versículo 21. E o primeiro princípio está justamente quando fizeres algum voto ao Senhor. O primeiro princípio é voto. Se é lei cerimonial, se é lei do ser pessoal com Deus, aqui a lei vai colocar algo muito importante, que são os votos. Amados, qualquer pessoa era livre para fazer um voto especial a Deus. Eu quero dizer algo para você, que você pode votar a Deus. Você deve voltar a Deus. Qualquer pessoa era livre para votar de maneira especial a Deus, bem como era livre para não fazer. É o que o texto diz aqui. Veja que o versículo diz, porém, abstendo de fazer o vosso voto, você também é livre para não fazer um voto. Fazer ou não fazer um voto a Deus? Eis a questão. Todavia, se esse voto fosse feito, aquela pessoa tinha a obrigação de cumpri-lo sem demora. A presente lei vai enfatizar a necessidade de completa honestidade perante Deus. Se o indivíduo escolhe não fazer um voto, não comete pecado, mas tudo que passa voluntariamente pelos lábios de um homem deve ser cumprido. Os votos figuram na lista dos sacrifícios. Vamos recordar capítulo 12. Volte no capítulo 12. Nós já falamos de voto aqui. Já passamos por essa questão de votos. Volte aí a sua Bíblia no capítulo de número 12. O primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo de número 6. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, oferta das vossas mãos, as vossas ofertas votativas, vossas ofertas voluntárias, os primogênitos da vossa vaca e das vossas ovelhas. Aqui está uma lista de votos que aquele povo praticava ao Senhor. Desce para o versículo de número 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, toda a escolha dos vossos votos feitos. Interessante que o versículo 11 já diz que no lugar onde se cultua ao Senhor é o lugar onde se paga os votos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas eu quero que você já ative a sua memória, a sua mente, sobre essa questão cerimonial, cultica, ser com Deus. Meu irmão, há alguma coisa difícil na sua vida? Algum problema que você tem lidado há anos? Algum desafio que você quer pegar e falar com Deus e fazer com Deus? Você é livre para votar. Você pode votar o Senhor. Mas se você votar o Senhor, cumpra. Não votando, você não peca. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, porque é o meu ser relacional com Deus. Ainda tem 2 versículos aí. Vai no 17.
Mas nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Então, Israel votava ao Senhor. A gente precisa começar a entender que o meu ser, o meu culto relacional com o Senhor passa por um voto. Até o final desse culto você vai lembrar de alguns votos que você já fez. Eu tenho ciência que nós fazemos votos. E pasme, 85% dos votos que nós fazemos, nós esquecemos. Nós esquecemos. Versículo 26 ainda dessa demanda para a gente prosseguir. Porém tomarás o que houver consagrado, daquilo que te pertence das tuas ofertas votativas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. Veja, eu estou trabalhando duas leis. A primeira é o meu culto a Deus, é cerimonial. Ser com Deus. Senhor, Tu és o Deus vivo, Senhor, Tu és o Deus grande, tão grandão, como canta as crianças, né? Estava bonito aí sábado, daqui a 15 dias, em nome de Jesus, nós vamos ter mais o CP para as crianças da nossa igreja. Elas estão vindo, estão aprendendo historinha, estão aprendendo a cantar, e vão aprender a cantar que o meu Deus é tão grandão. Eu não sei se o Arthur já conhece, o meu Deus é tão grandão. Ensina para ele lá, Janaína. O meu Deus é tão grandão. Você diz isso. Você canta isso. E você vota esse Deus tão grandão, tão poderoso. Mas volta para o nosso texto que nós estamos analisando. 24 e 25 aborda outro princípio. Qual é o princípio do 24 ao 25? Se de 21 até 23 é o voto, do 24 ao 25, o voto aqui é ajuda ao necessitado. Agora é social. Meu irmão, minha irmã, Israel seria muito rico. Israel ia herdar terras, ia herdar propriedades, ia herdar vinha, ia herdar trigal, ia herdar oliveiras, olival. Eles iam herdar uma grande riqueza. Eu quero dizer para você que você, como Israel espiritual de Deus, você é muito rico. Rico da graça, da proteção, do amor, da certeza. Hoje nós trabalhamos, quem veio à escola dominical hoje, aprendeu na classe do jovem, o tripé para vencer na vida. Qual é o tripé para vencer na vida? Se você não sabe, pergunta um jovem desse aí, porque sem a fé, sem a educação, sem o trabalho, ninguém vence na vida. A fé nós cultivamos ouvindo a palavra de Deus. A educação nós aprendemos da palavra e nos ensinos, nos livros, nas faculdades, na escola. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é tão rico que você pode trabalhar e Deus vai te abençoar do suor do seu rosto. Você vai comer, você irá bem, sua família, sua casa. E preste atenção, o Israel de Deus é próspero. Tem alguém nessa noite aqui conosco, presencialmente, que está precisando de alguma coisa? Se você estiver precisando de alguma coisa, dentro da lista vital, comida, bebida e roupa, pode procurar o diácono Paulo, que está ali, e ele vai ver se ainda hoje você sai com isso daqui. A promessa de Deus é que jamais a sua descendência, o justo, mendigaria o que, meus irmãos? O pão, a roupa, a água. Promessa do Senhor. Mas, portanto, a igreja ela precisa saber como ser revitalizada dentro desse quesito, amar a Deus, assunto de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós estamos vendo no Velho Testamento algo que vai se
se arrastar socialmente no Novo Testamento. 24, 25, o tratamento dispensado a colheita do próximo. Veja o que tem aqui. A lei proíbe, no seu capítulo número 5, nos 10 mandamentos, está lá escancarado: não furtarás. Mas a lei agora está dizendo: entre, coma bastante uvas, farte de uvas, pegue espigas. Por que a lei agora traz um tratamento diferenciado ao próximo? Esta lei estabelece, claro, limites razoáveis da antiga prática que continuava e continua até hoje, nos dias de hoje, e era ainda dever do povo do Oriente Próximo demonstrar hospitalidade a alguém que atravessasse as suas terras, alguém que andando quilômetros, como diz lá em Minas Gerais, léguas e mais léguas, entrasse num campo com fome, e ali estava uvas, e ali estava milhos, e ali estava trigo, e essas pessoas podiam comer. Mas preste atenção que existem critérios também nessa questão da uva, do trigo, e de entrar numa seara e se alimentar. No judaísmo, queridos, mais recente, esta lei recebeu uma definição que anulava o sentido verdadeiro, pois Jesus entrou em conflito com as autoridades quando seus discípulos arrancaram espigas de trigo no sábado, o que não era legal aos olhos dos fariseus, e Jesus então expõe aqueles homens, lembrando de Davi, lembrando dos pães asmos, da propiciação, da casa de Deus. Por que eles fizeram isso? Porque os seus discípulos estavam com fome. Como deve ser o meu relacionamento social? A lei aqui é social. Queridos, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 22.3, expõe para nós algo muito importante. Primeiro, a gente volta à lei cerimonial, que é a lei do voto. Quem vai prestar um juramento, quem vai prestar um voto, deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene. Um voto é um ato tão solene e muito solene. Aos casados que estão aqui, um dia votaram. Na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na falta de tudo, na doença ou na saúde, até que a morte nos separe. Você lembra desse voto? Os casados fizeram esse voto. Talvez você lembre do voto que você fez quando você assumiu um serviço. Talvez você lembre de um voto que você fez, talvez o mais pequeno possível, para o seu filho, para a sua filha. E quantas vezes, irmãos, as crianças crescem lembrando dos votos do papai e da mamãe, aonde você diz assim: olha filho, se você passar... deixa eu contar essa ilustração. Essa é uma ilustração. Acho que tem bem quase uns 10 anos que eu não conto essa ilustração. Um pai virou para um filho e disse assim: filho, se você passar em medicina, o pai vai te dar um carro. E aquele menino estudou, passou no curso de medicina, e ele veio cobrar o pai: pai, passei no curso de medicina. Pai, muito bem, que Deus te abençoe, agora você tem que estudar e se tornar um médico. E o pai então deu uma Bíblia para aquele menino. E aquele menino, com muita raiva, porque o pai tinha votado em dar um carro para ele, cortou relacionamento com o pai, ficou todo o período do curso sem falar com o pai, se formou em medicina, e o que aconteceu? Deus levou aquele homem, aquele pai. E a Bíblia ele deixou com a mãe. Ele falou assim: se meu pai me prometeu me dar um carro, o que ele me dá é uma Bíblia. E o pai ainda disse que esse era o maior tesouro, que valia mais que um carro.
Aquela Bíblia ficou com a mãe muitos anos. Já estava velha, empoeirada. Um certo momento da vida daquele jovem, a mãe foi e buscou aquela Bíblia. E quando ele pega aquela Bíblia, ele lembra do voto do pai, muito alterado, com muita raiva do pai. Ele abre no Salmo 23. Ele para, como eu parei aqui agora, e ele começa a chorar. Não, pai, o senhor não fez isso comigo. Ah, não, pai, eu passei 15 anos sem falar com o senhor. Eu não fui no seu enterro. Ah, pai, o senhor não fez isso comigo. Ah, pai, o senhor não fez isso comigo. No Salmo 23 estava um cheque assinado sem o valor, para que ele pudesse gastar quanto ele quisesse, com carro, com outras coisas. E ele, por não verificar o presente que o pai tinha dado, ele perdeu anos da vida dele, perdeu a vida. O pai morreu e ele não usufruiu da promessa cumprida pelo pai. O voto é algo solene. Se você vota, cumpre. A confissão de fé diz: nada afirmar senão de que esteja plenamente persuadido de verdade. O seu voto tem que ser à luz da palavra, da verdade. Ninguém deve se obrigar por juramento a qualquer coisa que seja ou acredite ser ruim, mas que seja boa, justa, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. Porém pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. Votou ao Senhor alguma coisa boa e justa, cumpra. Sabe o que diz Jeremias 4, versículo 2? Diz assim, anote aí para você ler em casa, Jeremias 4, 12: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, então nele serão benditas nações e nele se glorificarão. Neemias 5,12: então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz, diz Neemias, os sacerdotes jurar que fariam como prometeram, segundo a palavra de Deus. Votos bons. Queridos, a gente vota ao Senhor. A confissão de fé, ela vai aprofundando a questão do voto. O voto não deve ser feito a criatura alguma. Você não deve votar pelo elefante branco, você não deve votar pelo cavalo, você não deve votar pelas nuvens, você não deve votar pelo oceano, mas só a Deus, para que seja aceitável, e deve ser voluntariamente, com fé, com consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias, recebida para obter o que desejamos. O que você deseja? O que nós desejamos? Vote ao Senhor. Você tem coragem? Vote ao Senhor, mas cumpra. O voto é cerimonial. O voto é culto a Deus. O voto é relacional ao Senhor. Salmo 76, 11: fazei votos, pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presente todos os que rodeiam, aqueles que devem ser temidos. Salmo 50, 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graça, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Meus queridos, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida pela palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder em cumprir, para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Por isso os votos monásticos, e diz a nossa confissão de fé, como os papistas que fazem voto de celibato perpétuo, pobreza voluntária, obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos, iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. A confissão de fé está falando isso para atentar a você e trazer a sua consciência que quando fizeres algum voto, quando fizer algum voto ao Senhor, tenha critérios. Tenha critérios.
quero terminar aplicando essa palavra. O que esse texto nos ensinou? 2 princípios. O primeiro, cerimonial, voto. O segundo, relacional, social, ajuda aos necessitados. Hoje você viu 2 fatores que vinculam a maneira de como serviremos ao Senhor e o socorro ao necessitado. A primeira lei está relacionada ao cerimonialismo. A segunda está vinculada ao tratamento dispensado ao próximo. Aí vem a minha reflexão, nosso pensamento. O cristão precisa aprender a servir ao Senhor e ao mesmo tempo amar o seu semelhante. Eu quero perguntar, como está o seu serviço ao Senhor? O moto do jovem é servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, porque alegre na esperança, forte na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Esse é o moto da juventude, da UMP da igreja. Portanto, você deve servir ao Senhor. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. O que nós devemos aprender em relação ao cerimonialismo, em primeiro lugar? Eu devo aprender que os votos são permitidos. Não tenha medo de votar. Os votos são permitidos. O que não deve acontecer é votar e não cumprir. Vote. Alguma coisa que você deseja muito, vote ao Senhor, mas cumpra. Aqui a pergunta é: como você serve ao Senhor? Seus votos são verdadeiros ou fakes? No caso de ser votos falsos, é preciso lembrar que o pecado é um atentado contra Deus, porque muitas vezes nós votamos falsamente. Assim, o Senhor me der isso, eu faço isso. Assim, se acontecer isso, eu faço aquilo. Quer ver um exemplo? Quando se deu o seu batismo e a sua profissão de fé? Você lembra? Você fez vários votos. Quando você fez a sua profissão de fé, quando você fez o seu batismo, você lembra que você prometeu ser fiel, participativo, ser alguém proativo? Você se lembra de pelo menos um? Então você ainda é fiel a esse voto. Irmãos, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, a gente vai esfriando no cumprimento dos nossos votos. Outra razão importantíssima é a ajuda aos necessitados, aos nossos semelhantes. Ajudar na alimentação, no vestuário. Podemos ajudar nosso irmão como prova de gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. Eu digo para você, quando foi a última vez que você ajudou alguém? Quando foi a última vez que você pôde ajudar e teve o seu coração alegre? Porque quando nós ajudamos, o nosso coração se alegra. Poder ajudar alguém é muito gratificante. É muito gratificante. Em segundo lugar, queridos, como a sua atitude em servir ao Senhor e ao seu próximo pode afetar a nossa comunidade de fé. Ora bola, essa foi a reflexão crítica da lição de hoje. Uma igreja que busca ser reavivada, revitalizada, importante para a cidade. No exercício rápido que nós fizemos com os jovens hoje, nós não temos nem, irmãos, 1% da população da cidade de Santa Maria servindo ao Senhor. Não temos. Alguma coisa está errada, porque esses 2 votos vai transformar a comunidade, vai transformar a igreja, vai transformar a nossa vida. E esses princípios estavam no Talmud. Será que essas leis teriam sentido hoje? Lei cerimonial do voto, lei social, versículo 24. Deixa eu te perguntar, quem seriam essas pessoas que entrariam na tua vinha hoje? Primeiro, ninguém aqui é agricultor.
Pode até ser que você tenha uma fazenda aí, um sítio, eu não saiba. Ou se tiver um sítio, uma fazenda, me convida que eu vou lá. Eu gosto de terra. Tá escado eu até plantar uns milhos, uns feijões lá. Eu gosto desse negócio. Mas o que é a sua vinha hoje? Esses memes que vêm toda hora no celular, essa semana mostrou uma crítica, talvez você tenha recebido, falando a respeito de matar fome. Dois meninos saíram cedo à procura de trabalho e num shopping em frente a uma loja perguntou se tinha emprego. E o dono nem olhou na cara e disse: não tem emprego, não estou empregando. E eles saíram com fome, disse: poxa, então nós não vamos comer nada hoje. E de repente, funcionários ouviram que aquelas pessoas estavam com fome, preparou alguma coisa, levaram para aqueles meninos e a ilustração que veio disse assim, que eles estavam orando, agradecendo ao Senhor a alimentação, porque pelo menos naquele dia eles tinham recebido o alimento. E a crítica vem embaixo: agradeça a Deus porque você tem comida, você tem casa, você tem a sua roupa, você tem o seu banho. Agradeça a Deus. Quem são esses que entram na sua vinha? Quem poderia comer até se fartar? É evidente, irmãos, que existem alguns vetos no versículo 25. Veja no versículo 25 alguns fatores que são vetados para essas pessoas que entrariam na seara, na vinha, e que poderiam comer. Então observe o 25: quando entrares na seara do teu próximo, com a mão arrancarás as espigas, porém não na seara não meterá foice. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até fartares, porém não as levarás no cesto. Aqui nós temos algo a ser vetado. As pessoas poderiam comer até se fartar. Quem é que nunca colocou na bolsa os docinhos da festa? Parece que isso é uma moda. A gente vai num aniversário, a gente vai numa festa e de repente as pessoas saem com as suas bolsas cheias de brigadeiros, cheios de docinhos, cheios de coxinha, cheios de sei que lá. Ué, à luz da palavra de Deus e à luz desse texto, você pode comer ali até se fartar, mas nada de levar cestos, nada de encher a bolsa. Irmãos, eu lembro uma vez que eu era pastor numa igreja, numa comunidade, que a maior tensão da SAF era os benditos potes de manteiga. Sabe o que é isso? As irmãs lá guardavam pote de manteiga. Era pote de manteiga para todo lado, era potinho com tampa. A maior tensão daquelas irmãs era que tinha uma festa na igreja, sumia todos os potes. Dos potes aos pratos da igreja. Os crentes queriam levar tudo para casa. E às vezes brigavam até entre eles. Olha para esse texto. Quando você for na vinha do teu irmão, coma até fartar com ele. Mas evite levar, irmãos. Você entendeu o recado aí? Passou a legenda? Quem entra na tua vinha, deixa ele comer. Come o que você tem, mas come até fartar mesmo. Mas você tem que ter desconfiômetro. O crente precisa ter educação. O crente precisa entender que o ser relacional ali impõe limites. Você não pode levar tudo para sua casa. É daquele irmão. Tem que ter responsabilidade. E vá que aquela família tem alguém que vai chegar ainda. Qual é a lógica, irmão? Naquela época as viagens eram longínquas, como eu falei.
As pessoas podiam comer e beber água, comer, se fartar. Hoje o binômio servir ao Senhor e ao próximo fará da sua igreja, fará da sua vida, fará do seu ser diferencial na sociedade. Quem deve satisfazer o cumprimento da lei é exclusivamente a Yahvé. Essa lei é a Yahvé, é o meu relacional com Deus e o meu relacional com o próximo, para que a coisa possa fluir bem. Sabe por quê? Porque o ser é pactual. E isso significa amar, e amar significa cuidar do seu próximo, como eu amo o meu próximo. Revela como eu amo a Deus. Quem ama o próximo tem responsabilidade de ajudar o seu próximo. Aqui nós vemos a lei e o amor. Quais são os objetivos desta lei na nossa vida? Em primeiro lugar, amados, quem entra por necessidade deve ser ajudado nas suas necessidades. Quem entra na sua casa, na sua vida por necessidade, deve ser ajudado naquela necessidade. E sabe o que você tem que dizer para essa pessoa? Siga a sua viagem, meu irmão. Porque muitas pessoas se encostam nos crentes. Muitas pessoas agora usam até mesmo a nossa fé para extorquir, para não trabalhar, para oferir alguma coisa que ele já ajudou, que ele já recebeu, que ele já teve o suprimento. Você diz assim: você chegou aqui com necessidade de comida, de amparo, eu te dou. Agora, siga a sua viagem, meu irmão. Eu não vou te criar, não. O cristão precisa olhar para essa lei e precisa entender os limites também estabelecidos. É importante lembrar que aquela pessoa que está sendo ajudada naquele momento não é eternamente. Há uma viagem em curso. O transuente deve seguir a sua viagem. Não vai ficar eternamente naquela vinha, porque ele estava caminhando, ele achou uma vinha, então agora eu tenho comida para o resto da vida. Você segue a sua viagem, querido. Segundo, amados, nós não temos direito ilimitado sobre os bens que possuímos, porque pode haver gente muito egoísta também e não querer compartilhar. Deixa eu falar algo para você. Tudo que você recebe, tudo que nós recebemos é do Senhor. Tudo é do Pai. Tudo é de Deus. Você é mordomo de tudo aquilo que Deus te concedeu. Ei, nem o dinheiro é teu. Nem o dinheiro é teu. Sabe por quê? Porque foi dado por Deus. Então, como está a sua motivação em servir e ajudar os irmãos? E para encerrar, na igreja é diferente. Lá fora no mundo pode ser até egoísta, lá fora no mundo pode ser até diferente, mas na igreja a responsabilidade de socorrer é nossa. Você chegou na casa do Senhor, você chegou na casa de Deus, Deus estabelece critérios de ajuda, você é um privilegiado nisso. Saiba disso. Lembre, a lei impõe dois princípios: o ser e o amar. O seu relacionamento com Deus revela o seu relacionamento com o próximo. Eu não posso terminar esse texto sem citar Mateus capítulo 12, versículo 7. Por favor, vai lá. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 7. 12. Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas se vós, olha Jesus falando aqui para alguns que estavam censurando, os fariseus estavam censurando a postura dos seus discípulos. Jesus falando para nós:
para você. Mas se você soubesse o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não tereis condenado inocentes. Eles estavam condenando a postura dos discípulos do Senhor. Nós precisamos entender o que é misericórdia. Que Deus nos ajude. Que nós venhamos entender que o nosso ser social, ele é importante, mas o nosso estado cerimonial com Deus revela o que vai no nosso coração. Que você possa nessa noite entender esses ensinamentos e que você possa vincular a síntese dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Deus abençoe.